Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação de estar aqui com você. Hoje é 17 de outubro de 2023. Queridos, a razão de eu vir aqui e fazer esse vídeo para você, hoje eu tive um convite do meu amigo pastor Ezaquiel, da igreja Bíblia Aberta. Inclusive o culto não vai ser na igreja dele, vai ser na casa do seu co-pastor, isso mesmo, o seu vice-presidente. E o tema é Cidade de Refúgio. Confesso para todos vocês neste vídeo que para mim é um tema desafiador para minha vida, tá certo, santo? Pois eu nunca preguei dentro deste livro. Já li, confesso, inúmeras vezes, mas pregar nunca preguei. Mas para mim é como eu disse a você, torno a dizer, está sendo desafiador para mim. Então, que Deus seja comigo neste sábado e que almas venham se converter ao reino de Deus. Mas enfim, eu vou trazer aqui, querido, não uma pregação, mas vou trazer aqui um documentário, vamos dizer assim, né, santo? Fazer um comentário em cima dessa cidade de refúgio. Então, peço a você, que se você gostou, curta, né? Deixe o seu like para fortalecer aqui a plataforma e também você faça também o seu comentário em cima dessa cidade de refúgio para você. Quem é a cidade de refúgio hoje, né, querido? Então, tá certo, santo? Então, depois da vinheta, nós vamos estar aqui trazendo para você e falar sobre a cidade de refúgio. Queridos, hoje vamos sim falar sobre as cidades de refúgio na Bíblia. Falei cidades, então plural, né, santo? Queridos, a cidade de refúgio aparece na narrativa bíblica do Antigo Testamento e despertam a curiosidade em algumas pessoas. As principais referências acerca da cidade de refúgio, amados, são encontradas nos livros de Números, no capítulo 35, versículo 9 ao versículo de número 34. E também no livro de Josué, capítulo 20, versículo 1 ao 9. Então, neste contexto, conheceremos, querido, um pouco mais sobre quem era e quais eram as cidades de refúgio mencionadas na Bíblia Sagrada. Então, vem comigo, querido. Amados, o que eram as cidades de refúgio para você? Deixa aí no comentário, santo, para você, o que eram as cidades de refúgio. Queridos, a tribo de Levi, ele não recebeu terras como as demais tribos. Ao invés disso, a tribo de Levi foi escolhida para viver em 48 cidades espalhadas pela Palestina. E dessas 48 cidades, 6 delas, por ordem de Deus, foram designadas como cidades de refúgio, sendo 3 de cada lado do rio Jordão, conforme diz Número, capítulo 35, versículo 13 e versículo de número 4. É só você ler aí na sua casa. As cidades de refúgio, queridos, serviam como um tipo de asilo pelos homicidas. Entretanto, havia uma restrição clara em relação ao tipo de homicídio. Só podiam recorrer ao recurso da cidade de refúgio a pessoa que, sem intenção, crime culposo, tirasse a vida de alguém. Isso está em Números, capítulo 35, versículo de número 15, querido. Isso mesmo, santo! @IADFJ, Assembleia de Deus, uma só fé em Jesus. Querido, em caso de assassinato intencional, crime doloso, o assassino não tinha qualquer direito de partir para cidades de refúgio, devendo então ser morto por conta do crime cometido. Em Números 35, versículo 16 ao 23, você vê isso, querido. Encontramos
os critérios que ajudavam a determinar quando um crime era intencional e quando era involuntário. Isso mesmo, a necessidade de se recorrer ao privilégio das cidades de refúgio ficavam por conta de quem quando alguém era morto. E o parente masculino mais próximo da pessoa assassinada deveriam agir como vingador de sangue. Isso está em Números 35, 12 e versículo 19. Deuteronômio 19, versículo de número 12. Isso mesmo, querido, para você poder meditar. Queridos irmãos, logo na vida pública do povo de Israel, devia ser aplicado a lei da retribuição, conforme o Êxodo 21, 23 ao 25, Levítico 24, 10 e 23 e Deuteronômio 19 e 21. Um princípio também expresso na conhecida e antiguíssima lei de Talião. Isso, amado. Porém, querido, o vingador de sangue não poderia causar dano ao homicida que matou involuntariamente enquanto ele estivesse acolhido em uma das cidades de refúgio. Isso, querido, isso mesmo, santo. É forte, né, amado? Que bom, amado, falar sobre isso. Então, querido, preste atenção. O assassino poderia deixar a cidade de refúgio quando o sumo sacerdote morresse, ficando livre para habitar em outra cidade com completa segurança, sem que o vingador tivesse qualquer direito sobre ele. Isso está em Números 35, versículo 25 e o versículo de número 28, amado. É só você meditar, querido. Isso mesmo, santo. Olha só, a pessoa que cometesse o crime involuntariamente, quer dizer, crime culposo sem intenção de matar, aleluia, ele só podia sair da cidade depois que o sumo sacerdote morresse, né, para poder ele habitar em outra cidade, normalmente sem nenhuma culpa. E a pessoa que perdeu um ente querido, alguém da família, por essa pessoa que matou involuntariamente, né, o crime culposo, não poderia fazer dano a esta pessoa. Entendeu, querido? O sumo sacerdote, ele só podia sair da cidade de refúgio se o sumo sacerdote morresse. Meu Deus, é forte, né, querido? Então, amados, vamos dar continuidade em nome de Jesus. @IADFJ, Assembleia de Deus, uma só fé em Jesus. Apresenta um canal que tem compromisso com Deus. É isso aí, querido. O principal objetivo das cidades de refúgio, amados, era fazer com que a terra aonde o povo de Israel habitava ficasse livre de toda a impureza, pois a presença do Senhor era presente entre os israelitas. Isso você vê mesmo, querido. Tá gostando, querido? Deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, santo. Isso, faça o seu comentário em cima da cidade de refúgio. Queridos, quando o assassino que não tinha intenção chegasse à cidade de refúgio, ele deveria expor o seu caso aos anciões. Se ser recebido na cidade, né, adequadamente. Também é importante ressaltar, querido, que sempre que os crimes eram julgados, para que ninguém se aproveitasse desse benefício indevidamente, ficando a cargo dos anciões daquela localidade. Aonde os moradores, né, aonde os homicidas morassem, querido, aonde os homicidas morasse, estabelecer um julgamento final sobre a sua causa. Então tinha que esperar
fazer aquela análise, né, para saber se a pessoa tinha condições ou não de estar residindo naquela cidade de refúgio. Então, amados, para você, qual era a cidade de refúgio, hein? Então vou falar aqui para você qual era a cidade de refúgio, depois da nossa vinhetinha, querido. Quais eram as cidades de refúgio? Amados, sabemos que eram 6 as cidades de refúgio situadas estrategicamente nas regiões norte, central e sul da terra em que habitavam os israelitas, hein? E com estradas que mantinham, querido, o acesso fácil e aberto a elas. Moisés escolheu 3 delas, né? 3 delas no lado leste do Jordão. Moisés que escolheu 3 ao lado leste do Jordão. Isso você vê em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 41 e versículo ao 43. Então, era a cidade de Bezer, Ramote em Gileade e Golã e Bazã. Eram as cidades que situavam. Depois, já na época de Josué, outras 3 cidades foram indicadas, dessa vez do lado oeste do Rio Jordão, sendo elas Quedes, Siquém e Efraim. Você pode ler isso em Josué, capítulo 20 e versículo de número 7. Amados, e no Novo Testamento fala sobre cidade de refúgio? Fala, querido. No Novo Testamento, santos, é possível que o escritor da Epístola aos Hebreus tenha usado uma referência às cidades de refúgio como um tipo de figura do refúgio que encontramos em Cristo, querido. Isso mesmo, você vai ver isso no livro de Hebreus, capítulo 6 e versículo de número 18. E agora eu vou ler para você, santo. Então, queridos, preste atenção. Nós vamos aqui ver no livro de Hebreus, aqui no Novo Testamento, o que o livro de Hebreus fala para nós. Abra sua Bíblia aí, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo de número 18, para que a gente possa encerrar aqui e fechar com chave de ouro, tá certo, santo? Veja só como é que diz. Para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, querido, nós vemos aqui neste livro, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, né, no capítulo 6, versículo de número 18, o que fala para nós sobre a cidade de refúgio. E hoje o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu refúgio. Ele é o único que você pode recorrer. E jamais, querido, Ele te prometendo, Ele mentirá para a tua vida. Sempre Ele estará no controle de você. Isso mesmo, se você permitir, Ele vai cuidar da tua vida. E se Ele fez promessa, Ele vai cumprir com a promessa. Mas sim, santo, promessa só é cumprida, só é estabelecida na sua vida se você permanecer na posição a qual Ele te chamou. Isso mesmo, querido, aleluia. Seja você no crime culposo ou doloso, né? Aleluia. Mas saiba que o único refúgio para a tua vida é Jesus Cristo. Tinha aquela lei lá no Antigo Testamento, né, santo, sobre a lei da retribuição. Quando alguém errasse, o outro vinha e descontava a porrada que o outro dava. Desculpa a expressão, né? Se alguém espancasse um, o outro vinha, né, por direito, a lei da retribuição de espancar também, não é verdade? Mas a vinda de Cristo, né, quando Ele nasceu, Ele veio trazendo a graça. Graça é favor imerecido, mesmo que a pessoa não mereça.
né? Mesmo que a pessoa não mereça ter um perdão de Deus, Deus o perdoa ele. Por mais que as feridas ficam expostas para muitos, mas Deus te perdoa se você colocar a sua vida na cidade de refúgio, que é de Jesus Cristo. Um grande beijo para você e até a próxima, se assim Deus o permitir. Eu me chamo Pastor João Carlos, servo do Deus Altíssimo, da Igreja Assembleia de Deus, uma só fé em Jesus. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe fortemente, povo de Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.